Olá, eu me chamo Israel e nesse vídeo nós vamos resolver um problema de difração de raio-x em um cristal. Uma reflexão de primeira ordem acontece quando um feixe de raio-x com comprimento de onda de 0,26 nanômetros em um ângulo de 63,8 graus atinge a face superior de um cristal. Qual o tamanho da célula unitária A0? Então, aqui nós temos o esquema do nosso cristal, então os pontos verdes são os átomos. Aqui a gente tem essa reta representando a face do cristal e essas retas inclinadas aqui representam as redes de difração. Então o que nós queremos determinar é o tamanho dessa distância A0 entre os átomos. E note que os átomos eles formam estruturas quadradas aqui, pois a distância horizontal e vertical entre eles vai ser sempre A0. Para isso a gente vai lembrar que a difração ela vai acontecer quando a diferença do caminho óptico de dois raios que atingem esse cristal for igual a um múltiplo do comprimento de onda. Então, desenhando aqui, supondo que essa seja uma das redes de difração, então a gente tem a distância entre as redes D, e a gente vai ter aqui um raio 1 preto aqui, chegando com o ângulo θ em relação ao plano de difração, e um raio 2 chegando aqui perpendicular ao raio 1. Então, o caminho óptico do raio 1, L1, a gente vai chamar ele de L, então vai ser L. E o caminho óptico do raio 2 vai ser o L também, o mesmo que o raio 1 percorreu, e mais alguma coisa que a gente não conhece. Então vamos dizer que esse restante do caminho óptico seja L pequeno, o tamanho desse segmento. Então ele vai vir aqui, vai refletir no outro plano de difração, e vai sair aqui por cima. Note que ele vai, esse ângulo que vai aparecer aqui, ele vai ser θ, porque se a gente traçar uma reta normal aqui, esses ângulos vão ser os correspondentes aos do raio 1. Bom, então olhando agora para esse segmento aqui em especial, nós podemos pegar um dos lados dessa figura que forma em destaque, e a gente nota que ele forma um triângulo retângulo. Então aqui a gente tem essa distância aqui, que é a distância entre os planos de difração D, o comprimento L que nós queremos determinar, e o ângulo θ, que é o ângulo que forma entre o raio e o plano de difração. Bom, como a gente tem a hipotenusa e o cateto oposto aqui, nós podemos relacionar eles através do seno. Então o seno de θ vai ser L dividido por D. E como nós queremos determinar o L, então a gente passa o D multiplicando para a esquerda. Então nós encontramos que L é igual a D seno de θ. E podemos substituir aqui na nossa figura. Então nós vamos ter que o raio 2, o caminho óptico dele, vai ser L mais D seno θ, esse pedaço aqui, e mais D seno θ, então 2D seno θ. Fazendo então a diferença entre os caminhos ópticos L2 e L1, nós temos o L2, que é igual a L mais 2D seno θ, e o L1, que é igual a L. Então a gente tem L menos L, vai cancelar e vai sobrar só o 2D seno θ. E essa quantidade tem que ser igual a m lambda, onde m ele vai ser um número inteiro. E essa aqui é a conhecida lei de Bragg, que ela vai nos dar informações sobre a difração de raio-x em cristais. Então, voltando para o nosso problema, agora tendo já a ferramenta em mãos, a lei de Bragg, a primeira coisa que nós notamos é que o m tem que ser igual a 1 por se tratar de uma reflexão de primeira ordem. Então, a nossa lei de Bragg se reduz a 2d seno θ igual a lambda. E aqui agora o que nos falta para poder determinar, então, esse A0 é conhecer o D e o θ. Bom, calculando primeiro o D vai ser essa distância entre os planos de difração. E como aqui os átomos são todos equidistantes, então eles vão formar essas estruturas quadradas, a gente pode dizer, passando esse vetor aqui para cima, que essa distância aqui também vai ser D. Então todas as meias diagonais elas vão ter essa mesma distância. Então eu posso desenhar um triângulo com dois lados de tamanho D. Então eu vou ter D, D e A0 aqui formando um triângulo retângulo, novamente, porque essa distância aqui ela vai ser perpendicular ao plano de difração. Então eu posso escrever uma lei de Pitágoras para esse triângulo.
E ela vai ficar como? Ela vai ser a hipotenusa ao quadrado igual a soma aqui do d quadrado mais d quadrado. Então, somando eles dois, nós vamos ter 2d quadrado. Passando esse 2 dividindo aqui o A0 e tirando a raiz de tudo, nós chegamos em d, que é a distância entre os planos, igual a A0 dividido por raiz de 2. E agora nos falta determinar o θ. Lembrando que o θ é o ângulo que o raio faz com o plano de difração. Então ele vai ser diferente desse ângulo φ. Então, projetando aqui o raio até o plano de difração e olhando ele em destaque, nós vamos ter essa figura aqui, onde o tracejado aqui vai representar o nosso raio de luz. A linha em cinza ela vai representar o plano de difração e a linha em preto é um plano que é paralelo com a face do cristal. Bom, como a estrutura cristalina forma esses quadrados, então o ângulo que o plano de difração vai formar aqui com esse plano perpendicular à face do cristal, ele deve ser 45 graus. Isso acontece porque se nós olharmos as células, elas vão formar esses quadrados com distância A0 de lado. E se nós tomarmos a tangente do ângulo interno aqui, então a tangente desse θ seria A0 dividido por A0, seria igual a 1, e o arco tangente de 1 vai ser 45 graus. Então, esse ângulo formado entre o plano de difração e o plano da face do cristal vai ser 45 graus. O outro ângulo que nós temos é o ângulo φ, que ele é dado no problema, que ele é o ângulo que o raio faz com a face do cristal. Então, essa linha preta aqui de baixo. Então, esse ângulo grande aqui vai ser φ. E o que resta é o ângulo formado entre o raio e o plano de difração, que vai ser o nosso ângulo θ. E aqui fica fácil de notar que o θ vai ser o φ menos o 45 graus, menos essa parte de baixo. Então, substituindo o φ, que vale 63,8, menos o θ, que é 45, a gente tem que o nosso ângulo aqui entre o raio e o plano de difração, θ, vai ser 18,8 graus. Bom, agora com o d e com o θ em mãos, a gente substitui ambos na lei de Bragg. Fazendo isso, então, substituindo o d, nós vamos ter 2 raiz de 2 a 0 sendo de 18,8 graus, igual a lambda. Passando o 2 raiz de 2 para a direita, nós vamos ter a 0 seno de 18,8 igual a raiz de 2 sobre 2 lambda. E, por fim, o tamanho da nossa célula unitária, 0, vai ser igual a raiz de 2 sobre 2, que multiplica lambda dividido pelo seno. Substituindo, então, as nossas informações, a gente tem que raiz de 2 sobre 2 tem valor 0,707. O lambda, ele vale 0,26 nanômetros, ou equivalentemente 2,6 vezes 10 a menos 10 metros. E o seno de 18,8, ele vale 0,322. Então, substituindo isso e fazendo essa multiplicação aqui, nós chegamos que o A0 ele tem valor de 5,7 vezes 10 a menos 10 metros, ou 0,57 nanômetros. Então, esse aqui é o tamanho da distância entre os átomos nesse cristal. Era o que a gente estava buscando nesse problema. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.